Então, aqui a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5 e 6: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Então, quando nós estamos vivendo um tempo tão difícil, nós podemos nos deparar hoje com um Deus que está presente na nossa vida, um Deus fiel. Será que nós estamos vivendo essa realidade do Deus presente? Ou será que nós estamos vivendo aquela realidade que muitos têm pregado, apenas o Jesus que nasceu e que morreu, que está lá como um menininho ainda na manjedoura, como um bebezinho? Esse bebê cresceu, esse bebê não está mais numa manjedoura, ele cresceu, ele se tornou homem, cheio de glória ali, trazendo poder, cura, transformando vidas, curando os enfermos, salvando as pessoas. Aí ele morre, ele depois ressuscita e manifesta o seu poder, deixando o Espírito Santo, para que a gente possa provar das maravilhas de Deus, da grandeza, para que a gente possa dizer: santo, 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 só tu és santo. A terra está cheia da tua glória, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Então nós estamos vivendo que realidade? A realidade do Deus morto? Porque até prega: Jesus nasceu e Jesus está lá pendurado no madeiro. E aí fica aquela imagem de Jesus morto. E muitos estão pregando ou Jesus menino, inofensivo, porém uma criança, um bebê, não vai fazer nada. Ou Jesus pendurado, morto. Um morto faz alguma coisa? Não. Esse menino que estava numa manjedoura cresceu, foi crucificado, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e está vivo. E nós podemos confiar nele, nós podemos contar com ele, nós podemos declarar que ele está vivo pelo século dos séculos, amém. E ainda podemos confiar quando ele diz na palavra: eu não vou te deixar só, não vou te abandonar, mesmo que teu pai, mesmo que tua mãe te abandone, eu jamais te deixarei. Ele diz: eu não vou te deixar órfão. Nós somos filhos. Você é filho. Diga: eu sou filho. Eu sou filha. Todo filho tem direito ao quê? A uma herança. Então nós somos filhos e temos direito a essa herança. Então nós estamos sendo hoje chamados a confiar nesse Deus ressurreto, no Deus que provou a morte por você, por mim, mas no Deus que ressuscitou, porque Jesus, ele é Deus, ele ressuscitou. E nós vivemos hoje o poder da ressurreição que está dentro de nós. No Salmos 84, no versículo 12, diz assim: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que confia em ti. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você confia em Deus? Aí eu lembro de uma vez que eu ministrei, e eu sempre ouço essa palavra e fico repetindo. E lembrei aqui agora. Por que você diz que confia em Deus, entrega o seu problema e depois toma? Confiar é você entregar algo nas mãos de Deus e deixar nas mãos dele. Quando o salmista
Ele disse: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e tudo mais Ele fará. Ali está falando: entregue, confie e descanse. O que é descansar? Você consegue ver uma pessoa descansando? Ela está descansada, mas ela está para lá e para cá? Lembrando da história de Marta e Maria. Maria descansando aos pés de Jesus. E Marta correndo. Mas o que é descansar? É você aproveitar a sua vida. É você viver, por mais que do lado de fora as coisas ainda não estejam no lugar. Você sabe que Deus está pegando todas as peças e montando o quebra-cabeça. Você sabe que Deus está colocando tudo no lugar. Você sabe que Deus está trabalhando. A palavra de Deus diz que Ele trabalha enquanto a gente dorme. Então nós estamos descansando. A gente prefere então descansar e confiar. Descansar, imagina uma rede. Imagina sua casa toda barulhenta. O maior problema lá na casa. Para lá, cheio de manutinho. Está repreendido, não tem isso, tá? Uma casa. E aí o dono daquela casa na rede. Eu não gosto de liberar as palavras dizendo você, sabe? Só quando é bênção. Então aí o dono daquela casa está lá. Só que o problema está acontecendo, mas ele está onde? Na rede. Irmão, nega, ele está descansando. Ele não está nem aí porque está do lado de fora. Porque ele decidiu viver na realidade que Deus deu para ele. Ele decidiu ter uma mentalidade transformada, mudada. Ele decidiu reprogramar a sua mente. Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, sonha ou imagina. Porém, Deus quer que a gente seja participante. Ou pelo menos que não dê trabalho para Ele. Como é não dar trabalho para Deus? Deus está aqui preparando, fazendo, quer te dar o que você tem para receber. Porém, muitas vezes você não está querendo. Por que não está querendo? Eu digo que não está querendo porque não está colaborando. Nós somos colaboradores de Deus, cooperadores da sua obra. E tudo aquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida não é para que você seja: ai, que maravilha, meu filho está ali, recebeu hoje o prêmio. Não, é para que a glória dele se manifeste sobre a sua vida. Você consegue entender? Então, se não é por você e é por Ele, para que a glória dele se manifeste na sua vida, deixa Deus fazer. E aí todos vão ver e vão testemunhar do poder de Deus sobre sua vida. E a glória dele se manifestando, essa glória vai invadir a sua casa. Amém? Sua família. Sua família testemunha de uma vida nova que há em você. Aquela pessoa que tem uma nova linguagem, uma nova mentalidade, um novo caminhar, um novo pensar. Então nós somos colaboradores de Deus. Então hoje nós precisamos entender isso, descansar, confiar. Abram comigo Salmo 121. Salmo 121 no capítulo 1. Perdão, Salmo 121 do versículo 1 ao 8. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o meu socorro? O salmista está lá, levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o meu socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, acordado. A Bíblia diz que Deus não dorme. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Está com medo de quê? O Deus que te cuidou até hoje é o Deus que vai continuar cuidando. O Deus que te livrou de tantas coisas é o mesmo Deus que vai continuar te livrando. O Deus que te deixou até aqui de pé é o mesmo Deus que vai continuar te deixando firme e de pé. O Senhor vai te proteger.
Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, se a gente entende que o nosso Deus é um Deus que cuida, que está alerta, que não dorme, que está nos observando, que não deixa o sol, não deixa a lua, nada atrapalhar a nossa vida. O que a gente vai fazer agora? Diante de um Deus desse? O que é que você vai fazer? Lembra que eu falei? Nós somos colaboradores e não atrapalhadores. Eu vou decidir confiar. Amém? Eu vou decidir confiar. E o salmista, ele tinha essa certeza. E ele passava por situações bem difíceis. Se você for ver a história e o que cada salmo representava na vida de Davi, você vai ver que ele não estava ali. Ai, porque está tudo fácil. Porque ele tem tudo. Porque está tudo maravilhoso. Por isso que ele está adorando. O pastor Bruno adora. O Daniel adora. A pastora adora. Porque é fácil para eles. Porque não. Cada um traz sua história de dor. Ou sua história de frustração. Ou sua história de luta, de conquista. Cada um traz sua história. E nós estamos em progresso. De repente uma área está ok, mas tem outra área que está precisando de alguma coisa de Deus. Então a gente precisa decidir confiar. Quando a gente confia em Deus, quando você confia em Deus, a sua vida, sua casa, sua família, quando você decide entregar tudo nas mãos de Deus, você agrada a Deus. Então o salmista, ele teve essa certeza de que o socorro vinha do Senhor. Então para que procurar em outro lugar? Não é verdade? Aí quem não confia fica feito barata tonta. Então eu vou fazer uma promessa para o santo tal, ou então eu vou ali fazer um negocinho ali, acolá, e começa a misturar. Começa a buscar de todas as formas. Por quê? Porque o seu olhar não está em Deus, porque não aprendeu a confiar em Deus, porque não entregou a sua vida completamente a Deus, sua casa, sua família, sua alma a Deus. Então procura de todas as formas. Eu vou dar um jeitinho aqui. Eu vou ajeitar esse negócio aqui, sabe? Porque Deus, ele pode só fazer uma parte, a outra parte não. Deixa que eu ajeito. Aí quando vai ajeitar, bagunça tudo. Peça orientação a Deus para tudo. Outra coisa, às vezes a gente acha que sempre a gente quer colocar, na maioria das vezes é assim, a vontade de Deus em função da nossa vontade. Sabe? Como assim em função da nossa? Muitas vezes Deus está falando algo completamente diferente com você do que aquilo que você está dizendo aqui agora. Deus falou exatamente isso. Sabe o que Deus fala com você? Você vai encontrar na palavra. Ele nunca vai frustrar o princípio. Ele frustra você. Ele frustra a mim, mas ele não frustra o princípio. A gente aqui quer dar um jeitinho. Deus não dá um jeitinho. Deus é. E o que ele falou está aqui. Consegue compreender? Então você quer saber a vontade de Deus? Procura na palavra dele. Aqui é a boca de Deus, olha. Você abre aqui, é a boca de Deus falando com você. Então confiar é justamente você descansar, você acreditar, você deleitar, você entregar a sua vida, essa situação, a causa, o seu presente, seu futuro, até mesmo o seu passado, que você talvez traga hoje. É entregar nas mãos dele. É exatamente dizer assim, olha, Deus está aqui, eu não vou tomar mais. Eu decido. A vida, ela é feita de escolhas. Nós estamos chegando a um final de ano. Gente, se a gente parar para analisar o que é o final de ano, é um dia comum como outro qualquer. Mas a gente faz, né? Vamos passar a virada, vamos romper, um novo ano chega, é uma contagem. A gente vai e passa também junto.
Porém, se a gente não mudar hoje, não adianta ter uma virada amanhã, ou da virada daqui a um ano, ou daqui a 3 anos, se eu não tomar decisões na minha vida. Decisões essas que vão mudar o meu destino. Você está hoje exatamente no lugar que você deveria estar. Hoje você está no lugar que você decretou ontem, planejou ontem. E amanhã você quer estar como? Em que situação no que você vive hoje? Como você quer estar amanhã? Como sua casa tem que estar amanhã? Como seus negócios têm que estar amanhã? Como seu futuro tem que estar amanhã? E não é apenas a gente planejar, porque o homem faz planos, mas Deus é quem executa. É confiar, é entregar. Às vezes a gente quer algo, a gente sonha com tanta coisa, imagina, e Deus está dizendo: olha, isso aqui eu vou lhe dar, mas isso aqui é no meu tempo. Isso aqui não vou lhe dar não, tá? Porque isso aqui não faz parte do meu plano. E a gente está ali vislumbrando, né? Querendo e tal. Vamos aprender a confiar, a orar. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que a gente acha que é de Deus é de Deus. A gente quer a vontade de Deus, sabe como? Quando nos agrada. Quando traz aquele deleite. Mas muitas vezes a vontade de Deus vai trazer dor. Ah, mas a vontade não é boa, perfeita e agradável? Sim. O final vai ser isso. Mas existe um processo. Existe um caminhar. Existe um processo. O salmista, ele entendeu que por mais que eles estivessem vendo do lado de fora, vivendo coisas que para ele eram grandes demais, que talvez ele não tivesse no controle dele para resolver, ele decidiu confiar, decidiu acreditar, decidiu entregar a sua vida. E tudo está no controle de Deus. Todas as coisas, ou é a vontade permissiva, Deus permite algo, ou é a vontade central, aquela vontade perfeita, boa e agradável para você, ou é a vontade que Deus permite. Mas como entender uma vontade permissiva que me traga dano? A gente precisa acreditar que por mais que ontem tenha sido uma situação de dor, Deus continua conosco, Deus vai continuar com a gente. E aquilo que ontem foi dor, Deus vai transformar em alegria. Aquilo que ontem trouxe talvez tristeza para nós, decepção, hoje vai se transformar em uma vida abundante. Tudo é o processo. E como você vai andar por esse processo. Como você vai viver nesse processo. Então tudo está debaixo da permissão de Deus. E nada nesse mundo acontece sem a permissão dele. Ele é Deus, o dono de tudo. Ele até deixa, ó, eu vou permitir isso aqui, porque você quis. Você quis assim. Eu apontei o caminho certo. Eu imagino Deus, às vezes, quando a gente está fazendo algo errado, sabe? Decidindo uma escolha errada, Deus dizendo assim: olha, eu apontei que não era por aí, mas você quis ir. Bom, vou permitir, porque Deus não fez robôs, né? Deus não nos fez como robôs, Deus nos fez como pessoas para amá-lo, livres, né? O livre-arbítrio, para que a gente possa escolher Ele, decidir por Ele, mas no final de tudo, nós somos dele. Então a gente precisa entender o caminhar, o processo. E às vezes quando a gente, às vezes não, quando a gente entende que Deus tem uma vontade perfeita e às vezes a gente escolhe algo que não é a vontade dele, que ele permite o processo, que ele permite algumas coisas, lá no final, aquele que é de Deus, gente, ele sabe muito bem. Vem aquele sinalzinho, eita, sabe o sinal no espírito, isso aqui fui eu. Isso aqui fui eu que infringi a lei. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui tem a ver comigo. Eu vou mudar. Aí vem um processo de crescimento e de maturidade. Para você fazer a peneira. Para você saber o que você tem responsabilidade. E o que é a responsabilidade de Deus.
Outra coisa, quando a gente decide confiar no tempo da crise, no tempo da dificuldade, no tempo... Talvez hoje você sei. Nunca Deus vai se esquecer de você. Por maior que seja o nosso pecado, por maior que seja talvez a sua escolha, Deus não vai se esquecer de você. Deus não vai se esquecer de mim. Porque a palavra diz isso. Ele não dorme, ele não cochila. Ele está acordado, em prontidão. E ainda nos protegendo e nos livrando do perigo. Então a gente decide nesse processo confiar nele. A gente decide nesse processo andar com ele. Qual a diferença de vir aqui na igreja, ouvir a palavra? Poxa, o louvor foi tão legal, eu gostei tanto, chorei para me acabar. Me acabei de chorar, voltei para casa e esqueci Deus já. Foi bom aqui? Foi. Mas quando a gente chegou em casa, o que a gente fez? Esqueceu. Deus não quer apenas que a gente tenha momentos aqui na presença dele, que a gente desfrute na presença dele aqui de momentos bons, sabe, de choro, de quebrantamento. Isso é muito bom. Ter um coração quebrantado, ter um coração contrito. Mas Deus quer que a gente leve ele para casa. Leve ele para as nossas escolhas, leve ele para as nossas decisões, leve ele para o nosso casamento, leve ele para o nosso trabalho, leve ele para o nosso dia a dia. Ele quer que a gente leve ele. Não é apenas você saber que Deus não se esquece de você. Você também precisa não se esquecer de Deus. Porque essa verdade está aqui, intrínseca dentro de você. Deus não se esquece de mim. Mas às vezes a gente está vivendo momentos que decide esquecer de Deus. Então nossos caminhar são feitos de escolhas e decisões. Um casamento que o marido e a esposa decidem se separar. Esse casamento está lembrando de Deus? E por aí vai, decisões nos nossos relacionamentos. Eu decido apagar a pessoa na minha vida. Está lembrando de Deus? Eu decido. A gente precisa desenvolver um relacionamento com Cristo. Um relacionamento, quando eu começo a andar com a irmã Nega, eu vou começar a falar com a irmã Nega. Né, irmã Nega? Acabadíssimo. Pague para mal de mãe não ver. Então eu vou começar a falar com uma irmã Nega retada mesmo, cheia da vitalidade. Que mulher cheia de vitalidade. Vem de lá de cima andando. Né, irmã Nega? Uma bênção essa mulher. Guerreira. Eu vou começar a andar como ela. Eu vou andar com a irmãzinha, vou começar a parecer como ela. Porque assim a gente começa a desenvolver os traços do nosso relacionamento, da nossa amizade, das pessoas que estão convivendo conosco. Então a gente anda com Keila, logo a gente quer falar na moral, meu rei, né? A gente começa já a pegar, né, Brasil, e aí começa a pegar a linguagem de Keila. É assim. Relacionamento é isso. A gente começa a parecer com a pessoa que a gente anda. Então é muito claro você vê uma pessoa parecida com Jesus e você logo entende que aquela pessoa anda com ele, porque ela segue os princípios de Jesus. Ela não até sente, ela até diz: nossa, isso aqui vai ser difícil, mas eu decido parecer com meu mestre. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando nós decidimos confiar em Deus, nós desenvolvemos um relacionamento com Ele, porque a gente só confia em quem a gente conhece. Você confia em quem você não conhece? Eu vou passando pela rua, vi um homem ali do outro lado, vou confiar naquele homem. Não, a gente não confia em alguém que a gente não conhece. A gente precisa andar com ele. Pastor, agora eu estou entendendo. Então agora eu entendi porque eu não confio em Deus.
caiu a ficha. Por quê? Porque eu não tenho tempo de qualidade com Deus. Porque eu não falo com Deus. Porque eu não conheço Deus. Porque eu não ando com Deus. Então, eu não confio em Deus. Então agora eu decido confiar em Deus. Eu vou andar com Deus. Eu vou entregar minha vida a Deus. Eu vou conversar com Deus. Eu vou conhecê-lo. Eu vou amá-lo. Eu vou entregar totalmente a minha vida para Ele. Vou me apegar com Ele. Vou grudar nele. Vou contar os meus problemas para Ele. Vou deixar Ele me tratar. Vou deixar Ele entrar na minha vida. Vou deixar Ele tirar o que tiver que tirar. Por quê? Porque eu decidi confiar nele. Por quê? Porque eu ando com Ele. E eu sei que nele eu posso confiar. Eu conheço a Deus, pastora. Ele nunca me decepcionou. Eu conheço a Deus, eu sei que Ele me ama, me protege, me guarda, me livra do mal. Eu sei que Ele tem bons pensamentos ao meu respeito. Eu sei que os pensamentos que Deus tem para mim são de paz, pastora, e não de mal, para me dar aquilo que eu desejar. Ah, pastora, eu vou confiar nesse Deus sim, porque eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra escolha. Eu vou confiar em quem, pastora? Eu vou confiar em Deus, que me formou no ventre da minha mãe, e mesmo antes de me ter formado, já tinha o meu nome escrito. Ele já me conhecia. Ele já tinha me formado, tecido todo o meu corpo e os meus órgãos. Como eu não vou confiar nesse Deus que conhece tudo da minha vida e conta os fios de cabelo? Sabe quantos cabelos eu tenho? Como eu não vou confiar nesse Deus que me entregou o seu próprio filho, o seu único filho, por mim? Como não confiar nele? Aí eu decido confiar. Aí você decide confiar. Você entendeu que a confiança está atrelada a um relacionamento. Então é fácil confiar em alguém que a gente conhece. É fácil confiar em alguém que a gente está vendo todo dia. É fácil confiar em alguém que a gente já viu que não tem falsidade. Deus não é falso. Deus é puro, santo. Ele é reto. Só Ele. Então é fácil confiar em alguém que não vai me abandonar. Tá conseguindo entender? Tá ficando claro agora, não tá? Confiar em Deus é fácil quando você conhece Ele. Então eu confio em Deus porque eu tenho um relacionamento com Ele. Então, se hoje eu não estou conseguindo confiar em Deus, eu decido me relacionar com Ele para que Ele se revele para mim. Confiança, para que você confie nele, você precisa andar com Ele. E você não vai se decepcionar. Confiar em Deus é algo tão maravilhoso, porque você entende que Ele está com você, que você tem um dono, está seguro, que você não está só, que Ele te protege, te livra do mal, do perigo. Quando nós estávamos há alguns anos atrás para tomar algumas decisões, eu lembro que eu estava grávida de Radassa e era uma decisão muito, muito difícil para mim, somente eu que estava grávida dela. E ali eu decidi confiar. Eu fui orar. Aí eu fui para o meu lugar que eu orava lá naquela casa, né? Naquela casa que eu morava. Todos os dias, e comecei a orar. Comecei a falar com Deus. Comecei a entregar. Comecei a dizer: Deus, está aqui a minha escolha, a minha decisão. Não vai ser minha, mas vai ser tua. É o Senhor quem vai falar. Mas como saber exatamente a vontade de Deus, hein, gente? Porque é fácil dizer aqui, né? Mas como saber que Deus falou? Naquele momento que eu estava para decidir se eu ia... Para você pode ser simples, mas eu estava num conflito. Se eu ficava aqui para ter o meu parto, ou se eu ia ganhar a Radassa em Salvador. E ali, minha mãe na minha cabeça: você tem que vir para cá, tem que ganhar aqui. E o pessoal da igreja: se você crê em Deus, você tem que ficar aqui.
não é mulher de Deus, não? Teve uma irmã que me botou na parede. Aí eu virei assim para a irmã e disse: irmã, eu confio em Deus. Onde Ele quiser que eu ganhe neném, eu vou ganhar. Mas isso já tem mais de 15 anos. E aí, isso já tem mais de 15 anos, que foi quando eu estava grávida dela. E aí eu fiquei aflita, porque ela me colocou na parede, minha mãe me colocava na parede. Eu digo: Bruno, e agora eu vou fazer o quê? Minha mãe pagava o meu plano de saúde e ela queria que eu ganhasse lá. Aí eu fui orar. Tudo na nossa vida precisa ser na direção de Deus, não é na direção do homem. E às vezes eu estava querendo agradar aquela irmã, estava querendo agradar ela, para provar, ou agradar ela não, na verdade para provar ela. Não era nem agradar a irmã, mas era provar para ela que eu não era aquela mulher fraca. Eu vou provar. Aí se eu fosse na minha força, eu vou provar para ela, e não fosse a vontade de Deus eu ganhar aqui, tivesse uma complicação no parto. Aí eu fui orar. Também não podia agradar a minha mãe, tinha que agradar a Deus. Nesse momento que eu estava orando, o que eu mais pedia para Deus, gente, o que eu mais pedia desde quando eu me converti, a primeira coisa que eu pedi quando eu aceitei a Jesus, há mais de 20 anos isso, viu? Bem mais de 20 anos, foi que eu fosse batizada com o Espírito Santo. Eu queria... Então era uma coisa que eu buscava muito, intimidade com Ele, eu queria ouvir a voz dEle, eu queria reconhecer a voz do meu mestre, eu queria saber que Ele estava falando comigo, eu queria, então era uma busca, todos os dias buscando. Aí nesse dia, eu estava lá, e veio aquela canção, que ela podia cantar ela? Amém? Vou tentar mais hoje não, passar vergonha. Vou cantar, gente, por favor. Perdão, é assim, a música, a letra é linda, tá? É assim. Não importa onde esteja, Senhor, se no vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco eu sou feliz. Não importa o lugar, és o meu tesouro, estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Eu prefiro estar. Aí quando eu... que ele entregou uma peça pra mim. Aí quando eu comecei a cantar essa canção... Tá bom, vai. É porque foi nessa parte, viu? Eu acho que por isso que eu me emocionei. Eu prefiro estar no deserto e ter o Senhor bem por perto, e guiado por teu Espírito sou. Não importa o lugar onde estou, eu não temerei. Aí nesse momento que eu estava cantando, aí eu comecei a falar em línguas. Gente, jorrou de cima assim um rio que veio sobre mim. No meu espírito começou a borbulhar. E aí eu comecei a falar em línguas. Eu disse: meu Deus, tal. E Caris veio correndo para cima de mim, olhava assim para mim assustado. E eu não conseguia parar, porque
porque havia um rio naquele lugar, um transbordo de Deus. Aí Deus falou: vai, pode ir, e eu vou estar com você. A minha Shekinah vai estar sobre sua vida. Aí eu fui, eu disse: já sei, tem uma resposta. Eu fui para Bruno, né? E disse: olha, Deus falou comigo para eu ganhar neném em Salvador. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tudo preparado. Gente, é de Deus, é algo muito lindo. Quando eu entro naquela sala de cirurgia, uma mulher que eu não fosse hoje, sabe, o parto de Radassa foi um culto ao Senhor. Quando ela olhou para mim, ela levantou as mãos e disse: derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Eu não sei ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Deus havia dito: a minha presença vai estar com você. E a Shekinah significa a presença de Deus. Aí quando aquela mulher começou a falar, eu só fazia: glória a Deus, aleluia, amém. A mulher falava em línguas, eu falava em línguas. E a minha médica olhava assim para mim: a Ingrid é uma bênção. E ela não entendeu, foi nada. A gente começou a adorar o Senhor. E foi um culto ao Senhor. Por quê? Porque eu decidi confiar em Deus. Não sei o que hoje você está passando. Também não sei o que você precisa entregar hoje nas mãos de Deus. Eu vou começar, eu vou terminar como eu comecei. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Porque você disse que confia em Deus e entrega o seu problema e depois toma. Entregue e descanse. E você vai ver a glória dele na sua vida. Você vai ver a Shekinah dele na sua casa, na sua família. Fica de pé, querido. Porque o nosso Deus está aqui nesse lugar. Deus está nesse lugar. Sua presença é real. Ele está aqui. Quando Deus falou comigo: vai, minha filha, e a minha glória vai estar sobre você. A minha Shekinah vai estar naquele lugar. Eu nunca imaginava que naquele dia, no dia 26 de abril de 2006, aquela mulher que eu nunca vi na vida estaria lá para estender as suas mãos sobre mim e declarar aquela palavra que Deus havia falado comigo no meu lugar secreto. Decida confiar. O que você traz hoje? Qual é o medo? Qual é a preocupação? Qual é o anseio? Qual é a sua dificuldade? O que hoje ainda te prende no mundo? O que te prende ainda nas escolhas erradas? Decida hoje caminhar, porque na nossa vida é um caminhar com Deus. Existe esse processo que nós iremos passar, mas Ele não vai nos deixar. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Ele vai estar com você até o fim dessa jornada. Deus está aqui, querido. Deus está presente. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa, porque esse mal não é para a morte. Descansa. O seu Deus, Ele tem poder. Ele te ama e Ele fica feliz quando você declara a sua confiança nele. Feche os teus olhos. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa.